Olá, estamos iniciando o programa Realidade, Direitos e Cidadania, o seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o tema da comunicação pública e para isso nós convidamos aqui Eugênio Guti, que é professor da USP em São Paulo e é também jornalista. Seja bem-vindo. Olá, muito prazer estar aqui no programa Realidade com o professor Marcelo Pellizzoli e também um grande prazer estar na televisão, uma das pioneiras do Brasil, da Universidade Federal de Pernambuco, e também a TV pública do Recife, porque ela cumpre esses dois papéis. Muito importante e eu fico muito lisonjeado e honrado com esse convite. Legal, professor. Vamos começar falando um pouco sobre o que é, que muita gente não sabe, né? O que é comunicação pública, né? Você falou TV pública, rádio pública. O que é esse público que as pessoas confundem, né? Até com estatal. Olha, é bastante simples. Na verdade, eu escrevi mais de um livro para tentar esclarecer esse assunto, mas é bastante simples. Existe a televisão comercial, que é aquela mais conhecida no Brasil, a televisão que vive de recursos de publicidade, que explora comercialmente uma frequência, um canal, e como todas quase que nós assistimos. Isso é a mesma coisa no rádio, as emissoras comerciais. Elas são emissoras concedidas pelo poder público, uma empresa particular explora esse canal sob concessão do poder público e vendendo anúncios, publicidade, espaços comerciais, tem o seu faturamento e se sustenta. Esse é o negócio da televisão comercial, da emissora de rádio comercial. A televisão pública, ela não tem finalidade comercial. E é assim no mundo inteiro. Ela é uma televisão que se sustenta de alguma outra forma, que pode ser de doações das pessoas, pode ser do orçamento de uma universidade, do orçamento do Estado ou mesmo da União, de dinheiro público, e presta um serviço que não tem a ver com veiculação de mensagens comerciais. Então, nós temos dois grandes blocos, os das TVs e emissoras de rádio, que objetivam o lucro e que são veículos publicitários, que comercializam espaços para os anunciantes, e as emissoras, que são públicas, não têm finalidade de lucro e prestam um serviço que não é de veicular anúncio. Elas fazem programação cultural, elas fazem programação informativa, e aí nós temos esses dois grandes blocos. Depois nós podemos subdividi-los, mas basicamente a televisão pública é aquela que não é uma emissora comercial. No Brasil parece que a dimensão da TV privada, principalmente, é muito forte, né? Parece um domínio muito grande dessa dimensão. Isso tem a ver com a questão da luta das concessões, influências políticas de poder, ou como é que essa relação um pouco, né, daí as Isso. concessões, né? Quem recebe a concessão, por que que... E a concessão, como você falou, é pública, né? Se refere a um bem público, mas eu acho, às vezes parece que não é assim que a iniciativa privada pensa, né? Exatamente. Você usou a expressão televisão privada, ou seja, é uma televisão explorada por uma empresa privada com finalidade comercial e que tem fins de lucro. Veja bem, esse tipo de emissora é importantíssimo e existe em todos os países democráticos. Não há nenhuma restrição na tradição democrática contra a radiodifusão em televisão ou em rádio, privada ou particular ou comercial. Existe em todo lugar. Nós precisamos lembrar, respondendo à sua pergunta, Marcelo, que na Constituição brasileira, e nisso nós acompanhamos praticamente todos os países democráticos, a veiculação de uma programação
por meio das ondas eletromagnéticas na radiodifusão para fazer televisão e rádio é considerado um bem público. Sinais de rádio e televisão, emissoras de rádio e televisão prestam um serviço público. É assim que o ordenamento jurídico brasileiro denomina isso. É um serviço público. Aí, todas as emissoras, elas podem operar mediante uma concessão do Estado. No Brasil, essa concessão é dada no âmbito federal. É uma concessão dada pelo Poder Executivo, consultado o Poder Legislativo. Por que as frequências ou os canais são considerados bens públicos? Porque esses canais, eles são limitados. Numa cidade, nós podemos ter alguns canais de sinal aberto. A tecnologia não permite que esse número seja infinito, como é possível na internet. Mas quando nós estamos falando de veiculação de sinais em ondas eletromagnéticas pela radiodifusão, os canais são limitados. Qual a maneira de organizar a distribuição desses canais? Adotando o Estado, no caso brasileiro, o governo federal, o Poder Executivo, como um árbitro. Ele que vai conceder aquela frequência para uma determinada empresa, para que essa empresa explore esse canal comercialmente. Claro que o Estado, na democracia, vai adotar regras de competição, tratamentos iguais, para saber qual é a empresa mais preparada para receber a concessão daquele canal. E aí a emissora presta esse serviço. Mas veja bem, a emissora, através de uma empresa privada, vai fazer isso, que é uma prestação de serviço público mediante uma concessão do Estado. É assim no Brasil. A Globo, a Bandeirantes, a Record, o SBT, todas as emissoras que estão, elas têm emissoras ou redes, porque as emissoras podem formar redes, né, em conjunto. Elas têm uma concessão do Estado por um prazo determinado, exploram a frequência ou canal que elas recebem e disso fazem o seu negócio, veiculam publicidade, obtêm a sua receita, produzem lucro e vão muito bem. Obrigado. Certo, importante saber dessa diferença, né? E também, no caso, essa diferença do público com o estatal, né? Aí a gente vê também todos os governos que se sucedem, a relação do governo com a comunicação pública, né? Como é que você vê, professor Eugênio, nessa relação no governo atual? Como é que foi antes, como é que era e como é que está agora essa relação do governo federal na compreensão que ele tem, ou maior ou menor, do que seja a comunicação pública e não apenas estatal. Né? Excelente. Essa é uma pergunta crucial, porque dentro do grupo das emissoras públicas, aquelas que não são comerciais e que prestam um serviço público privilegiando a cultura, a informação e as artes, normalmente, nós podemos ter, dentro desse grupo, subdivisões. Nós podemos ter as emissoras universitárias, por exemplo. Nós podemos ter as emissoras como a TV Cultura de São Paulo, que é uma televisão de amplo alcance, que vai muito além do mundo universitário. E nós podemos ter também emissoras estatais, como é o caso da TV Senado, da TV Câmara, que são televisões do Estado, mas no caso do Poder Legislativo. TV Câmara, TV Senado. Podemos ter a TV Justiça, que é uma estatal, porque pertence ao Poder Judiciário, e podemos ter uma conhecida, a TV Brasil, que pertence ao Poder Executivo. A TV Brasil é uma emissora pública pertencente a uma estatal, que é a EBC, Empresa Brasil de Comunicação,
e essa EBC, essa empresa estatal, ela detém alguns canais e algumas frequências de rádio. Aí nós temos uma instituição de Estado exercendo a função de radiodifusão, organizando, programando, distribuindo um canal, um conteúdo e fazendo programação e assim por diante. Ora, aí surge a questão. Sendo de uma empresa estatal, essa emissora ou essas emissoras pertencentes a essa empresa realizam uma comunicação pública, estatal ou governamental? Esse é um grande debate. Muitas vezes é difícil responder a isso. O ideal é que elas cumpram uma programação pública. No mundo, nós temos vários exemplos desse tipo. Na Alemanha, nós temos emissoras estatais que veiculam uma programação pública e que, inclusive, são administradas com critérios não governamentais. A BBC, no Reino Unido, ela tem uma programação de caráter público, nada de governo, nada estatal e nada governamental. Estatal e governamental são coisas diferentes, mas a programação da BBC se pauta por um critério público, é educativo, abre canais para as artes, muito informativo, muito espaço para criação, para experimentação estética, muito espaço para documentários, debates de alto interesse da sociedade. Nada ali reflete o interesse imediato do governo. E a gestão da empresa é confiada a quadros que são escolhidos por um conselho, e esse conselho não presta contas ao governo. Ela é independente do governo, embora seja uma empresa pública, não comercial, e embora viva com recursos arrecadados pela força da lei, que obriga o pagamento de uma taxa determinada para cada lar que tem televisão. Nós vamos encontrar modelos assim na Suíça, até no Japão, e normalmente essa programação dessas emissoras, dessas cadeias de emissoras, não tem nada de propaganda de governo, nada. No Brasil, isso é um problema. Onde é que nós temos problemas assim? Temos no Brasil, temos na Argentina, temos na Venezuela, temos no Equador. Às vezes, quando o governo é mais para a esquerda, a programação vira um panfleto de esquerda, quando o governo é mais para a direita, a programação vira um brucutu de extrema-direita. É um problema, mas essas emissoras não são protegidas em relação ao governo, então elas flutuam conforme a composição do governo. No Brasil, nós temos esse problema. A EBC e a TV Brasil, muitas vezes, se perdem, as emissoras da EBC se perdem numa programação muito pró-governo. E no governo Bolsonaro, isso tem sido bem pior do que era antes. Bem pior do que era antes. Nos governos Lula e Dilma, não foi um mar de rosas esse negócio. Nós tínhamos falhas de orientação nos programas da EBC. Falhas de orientação que pendiam para um conteúdo laudatório do governo. Isso era ruim, mas o que acontece hoje é incomparavelmente pior. É uma mentalidade, muitas vezes, censória, uma mentalidade que procura falsear o debate público com a sonegação de certas informações. É uma dificuldade. E isso é muito ruim para a sociedade inteira, além de não ser bom para o próprio governo. Para o próprio governo também é muito ruim.
Isso é um vício que vem de uma visão patrimonialista do Estado e corrompe a finalidade da emissora pública. O debate está muito bom nessa conversa, só que a gente tem que fazer um pequeno intervalo e já volto a conversar sobre esse tema da comunicação pública com o professor Eugênio Butti, lá da USP, né? Logo, logo. Nós estamos de volta com o programa Realidades, Direito na Cidadania, conversando hoje sobre a questão da comunicação pública e temos a presença do professor Eugênio Butti, lá da USP, e também jornalista, tem uma longa experiência aí também na Rádio Brás, depois ele vai falar sobre isso. Vamos devolver a palavra para ele, estava fechando nessa parte de uma análise das interferências dos governos aí dentro da TV pública, né? A diferença entre a visão estatal, a visão pública, e já tinha falado sobre a visão privada e como que os governos podem ter uma influência, às vezes até negativa, né, sobre essa própria comunicação pública e social, né? Eu passo a palavra novamente para o professor Eugênio. Veja só, Marcelo, sempre que os governos interferem na programação de emissoras não comerciais, de emissoras públicas, nós temos uma perda de qualidade e um déficit informativo. Isso é assim no mundo todo. Estados Unidos, por exemplo, lá existem as emissoras de rádio da National Public Radio, a NPR. São emissoras, muitas vezes, inclusive, ligadas a universidades, e que tocam a sua programação, que é compartilhada em alguns aspectos pelo grupo de cerca de 900 emissoras, com absoluta autonomia em relação ao governo. É a mesma coisa as emissoras de televisão das chamadas PBS, que têm emissoras, cerca de 360, em várias cidades dos Estados Unidos. Elas são públicas, às vezes recebem dinheiro de alguma instância de governo, mas são independentes. No Brasil, infelizmente, em alguns outros países, existe esse risco de interferência do governo, de uma autoridade do governo, sobre a condução informativa, do conteúdo editorial, do conteúdo cultural dessas emissoras. E isso acontece na TV Brasil, isso acontece na EBC. É preciso que fique claro que isso não acontece apenas no governo Bolsonaro. Com alguma proporção, algum senso de ridículo, isso acontecia em governos anteriores, desde o final da ditadura militar. Acontecia. As emissoras se eximem de certos assuntos que vão trazer embaraço para o governo, etc. É um problema. No governo Bolsonaro, no entanto, isso tem sido um pouco pior, porque existe uma mentalidade muito militarizada que não convive bem com a ideia de liberdade, não vê uma vantagem, uma virtude na liberdade da sociedade discutir os assuntos. As mentalidades mais autoritárias acham que a discussão aberta é um problema e não uma solução. Isso tende, quando se instala no governo, a prejudicar o andamento das emissoras públicas. É muito ruim. E nós estamos num governo que tem uma pegada um pouco autoritária e, às vezes, censória. Eu quero explicar o contexto dessa palavra. Veja que, quando o governo tentou sonegar as informações pela Lei de Acesso à Informação, numa medida que teve que ser revogada, o que estava em pauta era isso, é uma mentalidade censória. Quando o governo tenta processar jornalistas com base na Lei de Segurança Nacional, o que é um descalabro, é um pouco uma mentalidade censória que traz muito problema para o debate público. E um pouco dessa mentalidade acaba refletindo na gestão das emissoras públicas vinculadas à EBC, e isso é
muito ruim. É uma pena que seja assim. Nós precisamos sair disso o quanto antes. Certo. Professor, fale um pouquinho sobre a sua experiência, né, na gestão da Radiobras, a importância desse organismo, como é que foi essa experiência? Olha, em primeiro lugar, foi uma experiência que eu adorei. Eu já tinha trabalhado em outros meios de comunicação, eu já tinha sido diretor de revista na Editora Abril, fui secretário editorial da Editora Abril, tinha alguma experiência na administração e na edição jornalística. Fui para Brasília, assumi a presidência da então Radiobras. Na época existia a Radiobras e a Fundação Roquete Pinto, que era a TVE do Rio de Janeiro. Aí nós, depois, trabalhamos muito. Depois que eu saí, o governo fundiu as duas coisas, a Roquete Pinto e a Radiobras, numa única estatal, que ficou sendo a EBC. E eu gostei da experiência porque nós investimos muita energia em planejamento, em discussão de razão de ser dessas estruturas, como elas se compatibilizariam com a democracia. Conseguiu-se, nesse período, modernizar alguma coisa sobre a Agência Brasil, principalmente, alguma coisa da programação de rádio. Criamos uma agência de rádio que era a Rádio Agência Nacional, e eu aprendi muito e foi muito gratificante para mim a experiência. Tinha atrito com o governo? Tinha. Ministro que reclamava de uma matéria, que falou de uma greve no setor público, essas coisas aconteciam. Mas deu para tocar muito bem a empresa. Nós não tivemos um caso de uma interferência. Havia atritos, mas não houve uma interferência, não enquanto eu fui presidente da Radiobras. Mas havia uma tensão, porque existe a mentalidade muito instalada entre nós, segundo a qual uma emissora que pertence ao Estado deve servir para falar bem do governo. As pessoas dizem assim, ora, os jornais privados, os jornais comerciais, as emissoras comerciais falam tão mal do governo, quem é que vai defender o governo? Então, chamam para defender o governo as emissoras públicas. Então, a TV Brasil, a TV Cultura de São Paulo e muitas outras que sofrem pressão de governo. É uma falta de clareza. E eu encontrei isso em Brasília, mas considero a minha experiência em Brasília muito bem sucedida desse ponto de vista, porque a cultura em relação à televisão pública mudou um pouco. E nós estamos hoje num debate muito mais avançado do que o que estávamos naquele tempo. Professor Eugênio, a gente sempre pergunta aqui sobre os sonhos, né, os projetos, o que você gostaria de ver realizado nessa área da comunicação pública. Aí a gente pensa sempre no sentido das metas aí das políticas públicas, o que é possível, as pequenas coisas que sejam, né, até coisas maiores, dentro da sua experiência, o que gostaria de ver realizado nessa dimensão aí pública? Olha, Marcelo, até te agradeço por essa pergunta, ela me surpreende, eu não sabia que ela viria, é uma falha, porque eu não conhecia esse detalhe do programa, e eu tenho muita coisa que eu gostaria de ver realizada nesse campo. O Brasil precisa de um marco geral da comunicação social. Algumas coisas dentro desse marco geral precisam ser reguladas por lei. Quando a gente fala num marco geral, parece que a gente está falando numa lei. Em parte, sim, mas eu me refiro também a um consenso nacional sobre esse assunto. Existem consensos sobre a comunicação social e a comunicação das emissoras públicas na Suíça, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Existe um entendimento sedimentado e pacificado. Eu gostaria de ver no Brasil um funcionamento de emissoras públicas não comerciais com uma estrutura
de autonomia, de independência do Estado, que fossem fiscalizadas pela sociedade do ponto de vista do retorno. Teriam que ser emissoras que dessem boa audiência, sim. Teriam que ser emissoras que incluíssem questões que normalmente não são expostas como teriam que ser. Eu me refiro a aspectos da cultura popular que quase nunca aparecem. E teriam que ser emissoras com autonomia administrativa, mas bem estruturadas e com muita transparência. Eu acho que isso é possível porque isso é necessário. Todas as democracias têm um equilíbrio entre a comunicação comercial e a comunicação das emissoras públicas. Hoje, e nós não temos no Brasil, hoje, com a possibilidade dos veículos digitais na internet, as chances de um projeto desse ter sucesso são muito maiores e o papel jornalístico dessas estruturas poderia ser de grande destaque. Esse é o sonho que eu tenho. Veja que o jornalismo está em crise em vários países e o modelo de negócio está numa crise muito grave no Brasil. Com estruturas públicas, mas independentes dos governos, nós conseguiríamos fazer uma bela diferença na oferta de produtos jornalísticos na sociedade. Não competiríamos com o setor privado, ao contrário, melhoraríamos as condições para a existência de bons veículos privados e fomentaríamos o mercado jornalístico no Brasil. Com isso, a democracia melhoraria. É com isso que eu sonho. Ótimo, professor. Infelizmente, nosso tempo se esgotou, né? Muito interessante, muito bom essa conversa. Procure o programa Realidade, né? O nosso telespectador no Facebook, também no Instagram, né? Programa Realidades TVU. Agradecemos muito a presença do professor, né, Eugênio Butti, lá da USP de São Paulo, também é jornalista, conversando sobre esse importante tema da comunicação pública. Obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço. Minhas melhores saudações ao Marcelo e a todos vocês.